Boa noite, meu nome é Arthur, sou arquiteto e urbanista aqui do município de Sete Lagoas. Trabalho na prefeitura com aprovação de projetos, estudos de viabilidade também e regularização fundiária. Hoje eu vou falar sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, uma lei muito importante para técnicos, para construtores, demais empreendedores também, né, já que a lei traz ali quais atividades são permitidas em quais locais. A lei de uso e ocupação do solo, ela dispõe sobre as normas de ocupação do solo no município de Sete Lagoas e ela atende ao disposto do plano diretor. É um dos instrumentos do plano diretor. Vamos aqui para a apresentação. Essa lei ela é citada no plano diretor municipal, então ela regulamenta um dos dispositivos do plano diretor. Relembrando o artigo do plano diretor, o artigo 108, ele vai falar que os poderes executivo e legislativo deverão priorizar a lei do perímetro urbano, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, código de posturas, código de obras. Essas legislações deverão ser elaboradas no prazo de 1 ano após a promulgação desta lei, devendo ser posteriormente consolidadas no plano diretor. Então, o perímetro urbano, né, vai definir ali eu vou entrar um pouco mais no perímetro urbano mais para baixo, mas basicamente a área urbana e a área de expansão urbana do município. A lei de parcelamento do solo e uso e ocupação do solo, elas costumam andar juntas, né? Tem alguns assuntos em comum, e também aqui ele cita o código de posturas e código de obras. Então, por definição, é o instrumento do plano diretor que define as normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Nela se encontram reunidos princípios e orientações para utilização e ocupação do espaço urbano, com o objetivo de garantir o desenvolvimento da cidade de forma equilibrada e sustentável. Aqui é a estrutura, né, os capítulos da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e eu destaquei, tá, com o texto em branco, quais aspectos que eu vou abordar nessa apresentação. Então, é o capítulo 1 da disposição preliminar, o capítulo 3 das zonas de urbanização específica, o capítulo 2 das zonas de uso e ocupação do solo, o capítulo 4 do uso do solo e o capítulo 5 da ocupação do solo. O capítulo 6 ele vai trazer alguns instrumentos do Estatuto da Cidade que não estão muito bem, que não estão regulamentados ainda no município, né, não foram implementados. Então ele traz uma introdução que é geral, que está lá no Estatuto da Cidade. Acho que não vale a pena explicar tanto nessa apresentação, vai deixar ela muito longa. O capítulo 7 também, das infrações e penalidades. É importante saber, é importante ter uma leitura, mas é uma parte que é bem consultiva e acaba entrando em outras áreas de conhecimento também, outros setores da prefeitura, né, que atuam mais. Então eu vou deixar para uma próxima reunião. Posições preliminares no capítulo 1 vai trazer os objetivos, né, o objetivo da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ela tem por objetivo o ordenamento do uso e ocupação do solo no território de Sete Lagoas. Então ela vai falar ali o que é permitido em cada local e de que forma que você vai ocupar
aquele local. Então ela traz algumas limitações, restrições, pensando nesse contexto que a gente está numa cidade, então o que você faz no seu terreno acaba interferindo no contexto do seu bairro, no contexto dos seus vizinhos ali, e dependendo do porte da atividade, até num contexto mais amplo. É, então, aqui também no capítulo 1, ela vai trazer o macrozoneamento da cidade, que vai dividir a cidade em zona urbana, zonas de expansão urbana, zonas de urbanização específica e zona rural. A zona urbana é a área que atualmente é ocupada. Essa imagem aqui ela até representa um pouco isso. A imagem que já é ocupada, que já foi objeto de parcelamento do solo, então é a área consolidada do município. A zona de expansão urbana é a zona onde as atividades urbanas podem vir a ser instaladas. Então é onde vai haver ampliação daquela zona urbana. E à medida que elas são instaladas, ela vai se transformando na zona urbana da cidade. As zonas de urbanização específicas vão ser as áreas de proteção ambiental, áreas que precisam ser abordadas de uma outra forma. Às vezes vai ter ali um núcleo isolado do município, né? A gente tem aqui como exemplo a Fazenda Velha, que ela não está integrada ali na zona urbana e precisa ter algumas regulações específicas. Na cidade também a gente tem algumas áreas de proteção ambiental, área de proteção ambiental do entorno do Ribeirão do Paiol, área de proteção ambiental da paisagem da paisagem não, desculpa, da Serra de Santa Helena, área de proteção ambiental do Córrego do Marinheiro, do Córrego do Machado, das águas da Vertente, que seria Lagoa Grande, e, por fim, a zona rural, que é dentro do perímetro do município, aquelas áreas onde ocorrem as atividades rurais ou áreas que ainda não se enquadraram no perímetro urbano. A zona urbana da cidade, ela é subdividida em zoneamentos urbanos. Então, a gente tem aí, aqui eu fiz uma separação, mas tudo isso aqui vai estar descrito entre o artigo 3º e 6º da Lei de Uso e Ocupação do Solo. As zonas residenciais vão ser a ZUR 1, ZUR 2, ZUR 3, ZUR 1 a 7 ali, né? ZUR Social 1 e ZUR Social 2. A ZUR 1, a característica principal dela é áreas onde foram parceladas com lotes menores e assim, tem uma ocupação um pouco menos densa, não pode ser verticalizada, não possui aquela estrutura para verticalização. A partir da ZUR 2 e ZUR 3, que são bem semelhantes, a diferença é que pode ter essa verticalização. ZUR 4 e ZUR 5 são áreas dotadas ali de uma infraestrutura ainda um pouco melhor, um suporte de questão de solo um pouco melhor, então também é um pouco mais permissível que a ZUR 2 e ZUR 3. A ZUR 6 e ZUR 7 já são usos unifamiliares, né, zoneamentos dados ali para zonas de urbanização específicas, para as áreas de condomínio da cidade. Então,
são as áreas de menor adensamento e ZUR social é voltada para habitações de interesse social. A gente tem as zonas de atividade econômica, ZAI 1, ZAI 2, ZAI 3 e ZAI 4, onde tem maior permissibilidade para instalação de atividades econômicas e geralmente elas estão ali no entorno das vias coletoras e arteriais do município. Você pode encontrar ela no zoneamento como uma mancha também, mas só o fato de um terreno confrontar com uma zona coletora ou arterial ou uma via de ligação intermunicipal, ela já recebe zoneamentos mais permissíveis. A gente tem as áreas de proteção. Aqui não são as áreas de proteção ambiental, são áreas que merecem uma atenção maior, mas que são zonas urbanas do município, que é a ZAPC, que é voltada para o patrimônio histórico, a ZAMP, que são áreas no entorno das lagoas, a ZPP, que é a zona de proteção da paisagem da Serra de Santa Helena, e a ZEP, que é uma zona especial de projeto que eu vou entrar em detalhe mais para frente. A gente tem as zonas comerciais, que são os centros, o centro, né, a região central, e a gente possui ali 3 subcentros. Um próximo ao Jardim Europa, Aeroporto Industrial, outra ali na região do Henrique Neri, Canaã, e o outro na região das indústrias. E a gente tem também as EPs, que são zonas especiais de projeto, cada uma ali vai ter um tema, né? Foi separada por um motivo específico, e as zonas urbanas, a ZUPP, que é as zonas urbanas de preservação permanente. Agora, indo para a segunda categoria, as zonas de expansão urbana. Elas são classificadas por dimensão de terreno. Então, tem a Z1, onde vão ser lotes de 360 metros quadrados, Z2, 450, Z3, 600 metros quadrados, Z4, 1.000 metros quadrados. Normalmente, quando é Z4, não, por definição, quando é Z4 já é um caráter unifamiliar, né, um perfil de chacreamento. A ZEU5, que é voltada para a indústria, e a ZEUIS, que é a zona de expansão urbana voltada para habitação de interesse social, que possui lote mínimo de 200 metros quadrados. As zonas de urbanização específicas são a ADE Barreiro, que são a ADE Fazenda Velha, a ADE Mineração, e a gente tem aqui as áreas de preservação ambiental, que eu já citei anteriormente. E a zona rural do município, ela se divide em zona rural de preservação permanente e zona rural do desenvolvimento sustentável. A zona rural de preservação permanente vai ser onde, por questão, por restrições ambientais, elas já devem ser preservadas, né? Devem ter uma atenção maior, e o que não for áreas que merecem, que, que por alguma questão ambiental necessita ser preservada, ela vai entrar ali na zona rural de desenvolvimento sustentável, que é onde vão ocorrer as atividades rurais de fato. Então, entendendo todas essas manchas, todos esses zoneamentos, a gente já é capaz de interpretar o anexo 4 da legislação, que é o mapa onde vai trazer a referência de cada região, demonstrando qual zoneamento que ele recebe.
Então aqui eu dei um zoom, esse amarelo que está mostrando aqui é, é o centro. A gente vê até a Lagoa Paulino ali. E esse roxo é a zona preferencialmente residencial 2. É o zoneamento mais comum assim da cidade, o zoneamento atribuído aos bairros residenciais. E também, para definir o zoneamento de um determinado local, a gente precisa ter em mente a classificação viária. Por quê? Por ser, por confrontar com a via, esse imóvel já recebe um zoneamento mais permissível e aqui na classificação viária traz essa classificação. Um imóvel que confronta com uma via arterial, ele vai receber os zoneamentos A e 3. Um imóvel que confronta com uma via coletora, ele vai receber o zoneamento, uma via coletora principal, ele vai receber os zoneamentos A e 2. E o imóvel que confronta com uma via coletora secundária, aqui o anexo é um pouco grande, então eu trouxe só uma amostra, ele vai receber os zoneamentos A e 1. E nos zoneamentos industriais, né, que eu, nos zoneamentos industriais, ZIND 1, ZIND 2, ZIND 3, além da mancha, esses zoneamentos são atribuídos para vias de ligação intermunicipal. Então, vias federais, né? Eles vão receber o zoneamento ZIND 3, que é um zoneamento bem permissível do ponto de vista industrial, e vias de menor porte vão receber outras categorias de uso industrial. O artigo 9º, ele vai trazer as categorias de uso. Então, por exemplo, uma única casa em um lote, ela é classificada como R1. Aí dentro das categorias de uso residencial, você vai ter também o R2, que é multifamiliar, com menos de 2 pavimentos, o R3, que seria um prédio residencial, tem também essa URIs, que tem a mesma classificação, mas voltada para interesse social. A gente tem as prestações de serviço, conforme que vai escalonando também, conforme o impacto, o tipo, né? Então a gente tem do PS1 ao PS4 e o serviço especial, os usos mistos, que vão misturar ali comércio e serviço com residência, os usos comerciais. No comercial já tem uma diferenciação de CV e CA, que seriam comércio varejista e comércio atacadista, usos institucionais e usos industriais, todos com essa graduação conforme o impacto e o tipo. Compreendendo os usos e o zoneamento, já é possível compreender também o anexo 2, que ele é uma síntese de qual uso é permitido em qual zoneamento. Então, você está com uma atividade, uma determinada atividade, você já consultou o zoneamento, você precisa consultar se essa atividade é permitida nesse zoneamento, você vai consultar através do anexo 2. Então você vai ali e olha, a minha atividade é classificada como um comércio varejista 3, que é um supermercado. E eu estou numa zona de atividade econômica 1. Então você vai olhar ali e ver se tem o xizinho no comércio varejista 3. E tendo esse xizinho, que é o caso aqui
o uso vai ser permitido, não tendo, o uso não é permitido. A lei traz um artigo que é para os casos onde há o uso consolidado em um local que atualmente a legislação não permite. Esse, esse artigo é o artigo 12, então ele traz a definição do uso conforme, né, que é quando se enquadra na categoria de uso, então tudo bem, o uso está de acordo com o zoneamento, e o uso não conforme é quando não se enquadra. Então aqui ele traz as exceções. Ele fala que o uso não conforme será tolerado quando houver habite, né? Esse uso já está ali instalado, desde que não ocorra ampliação das instalações. Tem até uma exceção quanto a isso, se o conselho permitir, desde que sejam respeitadas as normas dos órgãos ambientais. Aí aqui fala do descumprimento, né? Fala dessa exceção, alguns usos, mesmo estando em desconformidade com a legislação atual, se ele passar pelos conselhos CODEMA e Conselho Municipal de Desenvolvimento, comprovado, né, por estudo, esse não impacto, ele pode ser ampliado. Agora a gente vai entrar na seção de ocupação do solo, que vai trazer os parâmetros urbanísticos. São eles: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, afastamentos laterais e de fundo, afastamento frontal, taxa de permeabilidade, altura máxima na divisa, vagas de estacionamento e os gabaritos de altura. Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área total de construção e a área do terreno a edificar. Então, ela vai variar ali em função da capacidade da infraestrutura de saneamento básico, que é um estudo prévio, né, à legislação, mas no zoneamento de cada. No, esse coeficiente de aproveitamento ele varia conforme o zoneamento em que você está inserido. Então seria isso, a área total de construção, independente do número de pavimentos, sobre a área do terreno. Ainda sobre o coeficiente de aproveitamento, a lei ela traz uma diferenciação de área líquida e área bruta, que essa diferenciação vai ter em alguns usos. São os usos verticais. Então, em prédios, fazendo uma síntese aqui dos usos que são permitidos, estão excluídas a área, estão excluídas do cálculo de coeficiente de aproveitamento algumas áreas. Áreas de estacionamentos cobertos de uso comum, áreas dos vestíbulos de acesso geral, circulações horizontais e verticais, instalações de interesse comum, áreas de pavimentos em pilotis, áreas de cobertura sobre últimos pavimentos, né, de uso comum também, e varandas abertas com até 10% da área bruta do pavimento. Então, são áreas de uma forma geral que, por não aumentarem o adensamento da edificação, né, serem estruturas de uso comum, elas podem ser descontadas do coeficiente de aproveitamento. Tem tem também um fato que agrava esse coeficiente, que são áreas não residenciais com pé direito alto. Esse artigo ele é comum em muitos municípios e é em função de quando você tem um pé direito alto, fica fácil de você talvez até dobrar aquela área, criar mezaninos, né?
Então, quando você tem áreas com pé direito alto e não é por um motivo específico, há um fator multiplicador do coeficiente de aproveitamento. Então, entre 4,5 e 5,80, a sua área de construção é multiplicada por 1,5 para se obter o cálculo do coeficiente de aproveitamento, e nos casos onde o pé direito é superior a 2, a sua área construída é multiplicada por 2. O próximo parâmetro é a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é a relação entre a projeção da edificação, agora não toda a área construída, e sim somente a projeção, sobre o plano horizontal do terreno. O valor é dado em porcentagem e o máximo por zoneamento é definido pelo anexo 3 dessa lei. Em casos de edificações com estacionamento em subsolo, a taxa de ocupação no subsolo poderá ser igual à do pavimento térreo, desde que, quando houver uma declividade menor que 20%, essa taxa de ocupação no subsolo poderá ser até 70%. E quando houver declividades entre 20% e 30%, a taxa de ocupação do subsolo poderá ser menor que 60%. Menor ou igual, desculpa. Ela pode chegar ao limite de 60%. Então aqui é um exemplo prático, né? Às vezes a gente depara com projetos onde há uma confusão entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Então a gente tem esse exemplo, uma edificação com 5 pavimentos, imaginando todos os pavimentos iguais, com 250 metros quadrados, em um terreno de 1.000 metros quadrados. Quais seriam os valores de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? Aqui a resolução. Então, de projeção, como são todos os pavimentos iguais, uns sobre os outros, ele vai gerar somente aquela projeção ali dos 250 metros quadrados sobre o terreno. Então, seria 250 dividido por 1.000, dá 0,25. Normalmente esse valor, por convenção, na taxa de ocupação é dado em porcentagem, 25%. E o coeficiente de aproveitamento, aí sim já considera a área de todos os pavimentos, então seria 5 vezes 250, daria 1.250, dividido por 1.000, que daria o valor de 1,25. E por convenção, o coeficiente de aproveitamento é dado em número absoluto, não é comum estar em porcentagem. Se fosse porcentagem, seria 125%. Para exemplificar também, se essa edificação tivesse apenas um pavimento, a taxa de ocupação seria 25%, permaneceria a mesma, e o coeficiente de aproveitamento seria 0,25. Sobre os afastamentos laterais e de fundo, normalmente os afastamentos ali que dividem com outros terrenos, né? Pela definição do artigo 15, são as distâncias horizontais entre a edificação e as divisas laterais de fundo do terreno, medida perpendicularmente a essas divisas. Essa questão do perpendicularmente ela é muito importante em terrenos onde possuem uma forma não regular. A gente vê, às vezes, ele cotado com um certo ângulo, ou seguindo o ângulo da edificação, mas ele tem que ser perpendicular à divisa. Então aqui tem algumas condições que eles podem ser dispensados em alguns zoneamentos, no pavimento de subsolo, térreo e primeiro pavimento, desde que a altura na divisa seja menor ou igual a 6
6,5 metros, e que não haja vãos de iluminação ou ventilação abrindo para o terreno vizinho. Acima do térreo, os afastamentos mínimos. Esse artigo ele, ele traz um escalonamento de afastamento. Então, pela lei, quanto maior a sua edificação, maior vai ser o afastamento lateral. Então, edificações com 1 a 2 pavimentos acima do nível da rua, né, terão um afastamento ali de 1,5 m. Edificações até 4, ou seja, 3 e 4 pavimentos, vão ter um afastamento de 2 metros. Acho que está aqui no próximo slide. Isso. Vão ter um afastamento de 2 metros. E as edificações acima de 4 pavimentos, elas vão se enquadrar nessa fórmula, que seria D é igual a H sobre 10 mais 1,5, onde H é a distância do piso do último pavimento ao piso do segundo pavimento acima do térreo. Vou trazer um exemplo aqui para mostrar. Então, esse é um exemplo prático, né? O nosso H vai ser a dimensão, ele vai dar aqui 13,20 metros. Então seria o segundo pavimento acima do térreo. O nível 0 é o térreo, o primeiro acima do térreo é o nível 3, o segundo acima do térreo é o nível 6,30. Então seria do 6,30 ao piso do último pavimento, que ali é o 19,50. Então 19,50 menos 6,30 vai dar 13,20. 13,20 sobre 10, 1,32 mais 1,50, 2,82 metros. Então, para esse exemplo de edificação, o afastamento lateral seria 2,82. Então, aqui fala dos 2 metros até 4 pavimentos. Tem uma condição para a caixa de escada. A caixa de escada até 5 metros de comprimento, com no máximo 18 metros de altura, ela pode ficar com um afastamento mínimo de 1,50 para edificações com até 4 pavimentos. Ou seja, uma edificação com até 4 pavimentos deveria ter aquele afastamento de 2, mas tem essa previsão na caixa de escada ter um afastamento menor. E nos afastamentos frontais e de fundo, você pode ter varanda ali projetando sobre o afastamento, mas desde que elas fiquem a 2 metros da divisa. Essas varandas elas são contabilizadas para efeito de taxa de ocupação. E se elas criam uma área coberta num pavimento inferior, isso aí vai estar lá no Código de Obras, mas é importante saber que se ela cria uma área coberta em um pavimento de baixo, essa área também deve ser contabilizada como uma área construída. E entrando um pouco agora no afastamento frontal, a gente tem o parágrafo 13, que fala que a área de afastamento frontal poderá ser utilizada para estacionamento coberto, desde que o afastamento seja de no mínimo 5 metros. Esse artigo ele foi criado muito em função de edificações comerciais, apesar dele ter aplicação geral, onde muitos veículos invadiam a calçada. Então ele estabelece, se você projetar ali, por exemplo, um afastamento de 3 metros e for parar um veículo, parte desse veículo vai estar na calçada. Então é um problema comum na cidade.
Então, quando essa área de afastamento ela é usada para estacionamento descoberto, ele deve ser no mínimo 5 metros. E as varandas e sacadas laterais devem respeitar os afastamentos mínimos exigidos, não há exceção para esse caso. Tem também ali a linha H que fala que entre os blocos de um mesmo conjunto, o afastamento mínimo vai ser o dobro do estabelecido. Então vamos supor que a gente está com um conjunto multifamiliar. Deixa eu voltar naquele exemplo. A gente tem um conjunto multifamiliar com vários blocos desse prédio. O afastamento entre os blocos não vai ser 2,82, e sim o dobro disso, que seria 5,64, acho que é isso. Voltando aqui. O afastamento, aqui a definição do afastamento frontal, né, que é a distância horizontal entre a edificação e o alinhamento do terreno com a via pública. Tem uma condição aqui também bastante utilizada no município, que é em relação aos lotes de esquina. A lei fala que em lotes de esquina, com vias da mesma classificação, a testada principal ela pode ser definida pelo proprietário. Rua que não é a testada principal, você pode usar as medidas de afastamento lateral. Aí quando tem alguma diferença de hierarquia viária, por exemplo, se você tem uma via local e uma via coletora, aí o afastamento maior, independente de por onde é o acesso, ele tem que ser dado pela via de maior classificação. No caso do nosso exemplo, pela via coletora. E também isso não se aplica à orla de lagoa. Quando você tem a frente para a orla de lagoa, ela sempre vai ter uma preferência para ter o afastamento maior. E o afastamento de fundo é a distância horizontal entre a edificação e o alinhamento. E o afastamento frontal, de fundo, eles são dados pelo anexo 3 dessa legislação. A taxa de permeabilidade é a relação entre a área não pavimentada e não construída e a área total do terreno a edificar. Então, ali fazendo o cálculo, vai ser área não pavimentada, né, com grama, terra, de fundo do terreno, dividido pela área do terreno. Aí agora, o artigo 18, parágrafo 12, também traz algumas condições de exceção, né? Se você tiver um piso permeável, você pode reduzir a taxa de permeabilidade em até 10%. Ou seja, 10% do terreno você tem que ter de piso livre de pavimentação. O restante você pode atender com um piso permeável. A legislação traz também que você tem que apresentar a memória de cálculo desse piso permeável. Se não for um piso permeável 100%, você vai precisar de mais área, né, para atender ao percentual estabelecido. Outra forma de reduzir também é a caixa de captação. Utilizando o piso permeável ou a caixa de captação, ou os dois juntos, 10% precisa ser livre de pavimentação. Então você pode. É muito comum a taxa de permeabilidade de 20%. Desses 20%, você pode atender 10% com caixa de captação, piso permeável, mas os outros 10% obrigatoriamente tem que ser livre de pavimentação. Aqui também um exercício prático. Se a gente tem uma área ocupada de 90 metros quadrados, uma área permeável, um jardim de 30 metros quadrados
e uma área de terreno de 300 metros quadrados, qual seria a taxa de permeabilidade desse imóvel? E fazendo o cálculo, a gente desconsidera aqui a área construída, que ela não entra no cálculo de permeabilidade, é só a área permeável sobre a área do terreno. Então, 30 dividido por 300, multipliquei ali por 100, porque o número normalmente é dado em porcentagem, por convenção. Então, vai dar 10%. E continuando o exercício, considerando que seria necessário atender 10% restante da taxa de permeabilidade por meio de uma caixa de captação pluvial, qual seria o volume e possível dimensão mínima dessa caixa, né? As dimensões elas podem variar chegando ao mesmo volume. Eu não falei aqui, mas cada 28 litros dessa caixa de captação corresponde a 1 metro quadrado da permeabilidade necessária. Então, voltando na resolução do exercício, se eu atendi 10%, eu vou precisar atender ali mais 10%, né? Que seriam 30 metros quadrados. Se 28 litros equivale a 1 metro quadrado, então eu vou ter que multiplicar o 28 por 30. Vou chegar em 840 litros. 1 litro é 1 decímetro cúbico, fazendo a conversão, daria 0,84 metros cúbicos. Como a gente usa muito a dimensão metro em nosso projeto, eu fiz essa conversão aqui. E uma dimensão possível seria 1 metro de largura por 1 metro de comprimento por 0,84 metros de altura, que chegaria nesses 0,84 metros cúbicos. Sobre as vagas de estacionamento, aqui vai trazer as proporções, né, as proporções mínimas obrigatórias para o uso residencial. É uma vaga por unidade. Para o uso comercial já tem uma distinção para alguns tipos de comércio e serviço e usos institucionais vão ser uma vaga para cada 50 metros quadrados úteis e para os usos que restaram, uma vaga para cada 100 metros quadrados úteis. Aqui fala úteis, útil, que é a área decorrente daquele cálculo que a gente fez de coeficiente de aproveitamento. Então, um galpão que tem um pé direito duplo, ele vai precisar de mais vagas do que um galpão com pé direito inferior a 4,50. Dando um exemplo aqui, né? E também um prédio onde você tem um prédio comercial onde você tem áreas comuns que podem ser descontadas do coeficiente de aproveitamento, vai precisar de menos vagas do que um prédio comercial onde não há essas áreas comuns, considerando que os dois tenham a mesma área. Deixa eu ver se tem algo importante aqui. Em edificações com usos diversificados, as proporções são cumulativas, então às vezes você vai ter ali um uso que é uma vaga a cada 50 e outro que é uma vaga a cada 100. Aí você faz essa conta. Ou um uso misto, onde você tem residência e alguns dos tipos de comércio, serviço, instituição ou indústria. Aqui tem uma exceção para imóveis institucionais que funcionam fora do horário comercial. Eles podem ter uma vaga a cada 100 metros quadrados construídos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As vagas, circulações, manobras, esperas são regulamentados pelo Código de Obras. Entendendo quais são os zoneamentos, quais são os usos e quais são os parâmetros urbanísticos, já é possível compreender também o anexo 3, que é
acho que é a principal síntese da legislação. Ela vai trazer ali na coluna o zoneamento, a segunda coluna são os usos que são permitidos nesse zoneamento, e na sequência parâmetros urbanísticos, coeficiente de aproveitamento. Em alguns zoneamentos tem até mais de um coeficiente permitido, conforme o tipo de uso, taxa de ocupação, tem essa diferenciação também. Nos usos verticais, é permitido, conforme esse anexo 3, né, é permitido que, ao invés de você deixar todos os pavimentos com 60%, você pode fazer uma tipologia onde o térreo e o primeiro pavimento e o subsolo, como a gente viu nos artigos anteriores, tenham 70%, mas os demais, os pavimentos tipos, têm que ter no máximo 50%. Então, cabe a avaliação se é viável, né? Isso é muito comum em uso misto. Às vezes você tem que é uma área comercial maior ali no térreo, então você perde um pouco no pavimento residencial, mas você tem uma área comercial maior no térreo. Ou garagem também. Acho que em prédio é até mais usada essa tipologia de 70, 70 e 50 do que tudo 60%. Altura máxima na divisa. Aqui é 6,5 para todos, mas tem alguns que vão ter um X. Quando tiver o X, são zoneamentos onde você não pode colar na divisa. Afastamento frontal, lateral e de fundo, taxa de permeabilidade, e a última coluna ali eu não tratei tanto, porque vai estar mais na lei de parcelamento do solo, mas ali fala sobre a predominância do zoneamento. Não quer dizer que só tenha aquele tamanho, que não tenha nenhum menor que aquele tamanho. É só um parâmetro ali para a definição do zoneamento, mas mais abaixo vai ter a área mínima para desmembramento. E uma questão importante é que, quando houver a sobreposição de zoneamento, você vai poder adotar o parâmetro mais permissivo, ou o que mais te favorece, exceto em alguns casos, quando você tem ZAPC ou ZAMP, que são aquelas zonas de proteção, né? Uma de patrimônio histórico, outra de ambiência no entorno de lagoas, esses zoneamentos prevalecem. E o ZPP é um zoneamento de gabarito de altura. Ele traz uma limitação de altimetria. Então, quando alguns zoneamentos sobrepõem com ele, a altimetria deve ser respeitada, os demais parâmetros você pega do zoneamento, do zoneamento da mancha. E aqui também tem a exceção na ADE da horta comunitária, mas isso deixou de ser relevante porque a ADE ela não está coincidindo mais com o terreno. Ela praticamente está só em vias públicas. Uma outra questão aqui são as edificações que precisam apresentar um plano de movimentação de terra, né? Edificações em terrenos muito inclinados, por ter esse solo kárstico também, é importante fazer esse plano de movimentação de terra. Aqui vai falar alguns critérios que ele tem que atender para corte, aterro, o que deve conter no plano também. O artigo 26 ele traz a definição ali do pavimento de pilotis, e como a gente já viu, o pavimento de pilotis de uso comum, ele não é contabilizado para fins de coeficiente de aproveitamento. E aqui também traz a definição da cobertura privativa, sua taxa de ocupação limite, e a cobertura de uso comum. Essa última cobertura de uso comum, ela pode ser descontada para fins de coeficiente de aproveitamento.
E é importante ressaltar que a área de coeficiente de aproveitamento, ela é uma área líquida para a gente determinar alguns fatores, mas ela não é a área bruta da edificação. A área bruta é a que deve constar no carimbo, é a que vai sair no alvará, IPTU, Receita, é a que vai ser averbada também posteriormente na matrícula. Então a área bruta ela é mais utilizada para fins legais. A de coeficiente de aproveitamento ela é apenas para cálculo de alguns parâmetros, é para nossa análise arquitetônica. E aqui a gente encerra os capítulos tratados, né? Só relembrando que a gente não entrou aqui na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, das infrações e penalidades e das disposições finais e transitórias. Encerramos então a nossa apresentação. Espero que vocês gostem, espero que seja a primeira de muitas, há muitas leis a serem abordadas. A gente tem o decreto do EIV, o decreto que regulamenta o licenciamento de obras no município, leis de parcelamento do solo, código de obras, muita coisa para ser abordada e espero que seja útil para vocês. Muito obrigado e até a próxima.